Boa noite, igreja. Paz seja convosco. Amém? Amém. Glória a Deus. Você está feliz porque você está aqui na casa do Senhor? Glória a Deus. Eles também. O Senhor também está muito feliz porque nós estamos aqui para adorar, para glorificar o seu nome. Amém? Então, você que trouxe a sua Bíblia, vamos ler Mateus 13, a partir do versículo 19. Ouvindo alguém a palavra do reino e não a entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado ao pé do caminho. Porém, o que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, antes é a pouca duração, e chegada a angústia, a perseguição por causa da palavra, logo se ofende. E o que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e ela fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve, compreende a palavra, dá fruto, e um produz 100, e o outro 60, e outro 30. Amém? Igreja, é uma palavra bastante conhecida, né? Todo mundo conhece essa passagem, eu acho que muito difícil quem não vá conhecer, né? Mas é uma palavra assim que Deus tem falado comigo bastante tempo, né? Inclusive, eu até estava comentando com a Amanda que essa semana eu comentei, 2 dias atrás, eu estava falando com umas pessoas, né? 2 pessoas, e nós também estávamos falando sobre essa palavra, que o que acontece? Nós ouvimos a palavra, todos nós, né? Mas muitas vezes a palavra, ela chega no nosso coração, mas ela não fica, ela não permanece, ela não prevalece. E essa palavra, ela tem que prevalecer dentro do nosso coração. E o nosso coração, o que ele significa? O nosso coração, ele é o solo. O nosso coração é o solo. E essa palavra, ela se torna numa semente. A palavra do Senhor é uma semente. E o nosso coração é o solo. E a partir do momento quando a gente ouve a palavra do Senhor, essa semente, ela tem que entrar e ela precisa germinar e ela precisa enraizar. Ela precisa criar raiz. Então, hoje a gente vê que ouvimos a palavra, mas vem a dispersão. E o inimigo hoje, ele se importa muito com isso. Talvez você não dê valor, você pensa que não é, mas ele se importa muito. Ele se importa de uma maneira que assim, ele não quer que a palavra ela flua, ela permaneça no nosso coração. Ele quer assim que você ouve, mas ele faz de tudo para que ela não germine, para que ela não crie raiz. E por isso que a gente, quando lê aqui, né, lá no 19, que ele fala, ouvindo alguém a palavra do reino, e não entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado ao pé do caminho. Porém, o que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Mas não tem raiz em si mesmo. Antes é de pouca duração. É chegada a angústia e a perseguição por causa da palavra e logo se ofende. O inimigo, ele está ali. Ele não quer que essa palavra fique dentro do nosso coração. E hoje, igreja, isso é muito sério quando nós falamos isso. Por quê? Porque o Senhor, nós falamos que o Senhor está às portas, né? E o Senhor está. E nós já estamos vivendo algumas partes de Apocalipse. Nós já estamos vivendo algumas pequenas tribulações. Talvez você ainda não se deu conta, mas nós já estamos vendo. E se nós não estivermos firmados nesta palavra, nós não vamos conseguir passar.
Se nós não estivermos firmados em Jesus Cristo, que é a nossa rocha, talvez nem eu nem você vamos conseguir. E isso é uma grande verdade. E hoje nós precisamos realmente nos achegarmos mais ao Senhor. Nos estar aos pés dEle. Orarmos, chegarmos juntos, ter o nosso momento de intimidade com o Senhor. Ler a sua palavra, colocar em prática. Porque nada mais e nada menos que a palavra é o Senhor. O Senhor é a semente que é colocado dentro do nosso coração. Jesus é a semente. Ele é a semente. E essa semente precisa estar dentro do nosso coração. E o nosso coração, ele simboliza num solo. E esse solo, eles têm que estar preparado, adubado. Não é assim quando a gente vai plantar uma planta? Nós vamos pegar uma boa terra adubada, um bom vaso, para que aquela planta ela cresça, ela floresça. Agora, se você pegar qualquer terra, qualquer vaso e jogar a planta, ela vai morrer. E é o que a gente vê isso? A gente ouve, mas nós não damos importância ali na frente. Saímos num culto abençoado, saímos hoje, o culto foi impactante. Deus foi tremendo. Olha como Deus agiu nesta noite. Nossa, foi... E depois, no decorrer da semana? Como está o teu solo? Ele continua tremendo no teu culto de domingo? O teu solo, ele continua ainda preparado? Este solo, nós temos que cuidar. É um cuidado diário, de todos os dias. Essa planta, ela não pode morrer. Jesus não pode morrer na nossa vida. Jesus não pode morrer no nosso coração. Essa chama, ela tem que estar acesa todos os dias. Jesus, ele tem que estar vivo dentro de nós todos os dias, igreja. E é tempo de nós nos posicionarmos. E eu vou falar uma coisa para vocês que é para mim. Nós precisamos parar de ser crentes assim, de não levarmos a sério. Não podemos ser crentes de brincadeira. E hoje a gente tem visto muito assim, as pessoas brincando de ser crente. Mas eu vou falar para você assim, que o inimigo ele não brinca. Ele está sempre atento. Ele não dorme. Então nós precisamos nos posicionar. É tempo da igreja se posicionar. É tempo da igreja se despertar. É tempo da igreja voltar ao primeiro amor. É tempo da igreja voltar ao primeiro amor. É tempo de nós termos aquela comunhão realmente sincera com o Senhor. Do teu coração pegar fogo pela presença de Deus. Daquele amor de você sentir por Jesus, aquele amor incondicional. Precisamos nos chegarmos aos pés do Senhor todos os dias. Nós precisamos do Senhor. Então esse solo, ele precisa estar preparado todos os dias. Não é só hoje, ou daqui, não, ele tem que estar preparado todos os dias. O nosso coração, a nossa vida, a nossa intimidade com o Senhor. Precisamos crescer em intimidade com o Senhor todos os dias. Precisamos aquecer o nosso coração. E precisamos viver o Senhor todos os dias. Porque se chegar aqueles momentos mais difíceis que nós tivemos que passar, nós não vamos passar. Você não vai conseguir passar. E falando com essas pessoas essa semana, nós estávamos conversando sobre isso. Se a perseguição chegasse hoje, você morreria por Jesus? Você estaria preparado para morrer por Ele hoje? Será que você estaria preparado? Sabe por que Jesus conseguiu chegar até a cruz? Lógico que ele sabia que o propósito dele era esse. Nós sabemos disso, todos nós sabemos. Mas porque ele começou a crescer dia após dia no relacionamento com Cristo.
Quando a gente pega os evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas, João, o Senhor sempre separava o seu momento para buscar o Senhor. E sabe para que isso? Para que ele tivesse mais combustível, para que ele tivesse mais força, porque ele sabia que aqueles dias ia chegar. E ele sabia que aquele dia ia ser crucial. E se ele não tivesse essa intimidade com o Pai, se ele e o Pai não estivessem ligados, ele e o Pai são um, e se eles não tivessem esse relacionamento, eu creio que talvez Jesus não conseguiria chegar. Mas por que ele teve todo aquele ânimo? Por que ele conseguiu chegar à cruz? Porque todos os dias ele se alimentava aos pés do Pai. Todos os dias ele tinha seu momento de intimidade com o Pai. E ele ia crescendo em sabedoria, em discernimento. Por isso que ele sabia falar com os seus discípulos. Por isso que Deus derramava unção e ele curava. Porque a chama do amor estava dentro do coração de Jesus. E essa chama desse amor que estava dentro do coração de Jesus, era pela minha vida e pela sua vida. Mesmo eu e você não merecendo. E ele se doou totalmente por mim e por você. Então nós precisamos crescer, amadurecer em Cristo, estarmos preparados para o que está por vir. E nós já estamos passando por alguns momentos. Nós já estamos vivenciando algumas situações que nós já não estamos concordando. E se nós realmente tivermos que passar, nós temos que estar preparados. E por isso que eu perguntei, será que se chegar alguma coisa hoje, eu e você, será que nós estamos preparados para morrer por Jesus? Igual os apóstolos aconteceram? Será que estamos? Ou nós estamos preparados para negar Jesus? Ou nós estamos preparados para perder a nossa salvação? Uma salvação que custou um preço precioso do sangue de Jesus Cristo. Então nós temos que estar ligados nessa videira que é Jesus Cristo, como diz João 15. Temos que estar ligados no Senhor. O Salmo 119, versículo 105, ele diz assim: lâmpada para os meus pés, Senhor, é a tua palavra, ele é luz para os meus caminhos. O Senhor, ele tem que ser luz para os nossos caminhos todos os dias. Temos que viver essa realidade em nós, buscar o Senhor enquanto há tempo. Enquanto há tempo, mas nós temos que buscar a Ele de todo o nosso coração. E eu vou repetir de novo, o primeiro amor precisa voltar. As portas estão abertas, o pastor Júnior pregou uns domingos atrás. Um dia essa porta ela vai ser fechada. Ela vai ser fechada. Ela vai ser fechada. E você está preparado para estar aqui dentro ou lá fora? Quando essa porta se fechar, onde você estará? Ela vai se fechar. E hoje a gente vê as pessoas brincando, né? Não levando a sério a palavra de Deus. Não levando a sério aquilo que o Senhor conquistou por nós na cruz. Então nós precisamos estar firmados na presença do Senhor, na palavra do Senhor, viver todos os dias, incondicionalmente. Que essa chama comece a arder dentro dos nossos corações, todos os dias. Não podemos, igreja, deixar essa chama se apagar. Como a gente vê em Mateus 23, se não me engano, na parábola das virgens. Esse azeite, ele tem que estar constantemente aceso. Sabe por quê? Porque esse azeite, nem eu nem você, nós não conseguimos dividir com ninguém, porque esse azeite é meu e seu. Essa chama, ela tem que crescer todos os dias. O azeite da nossa lâmpada, ela não pode se cessar. E você não tem como emprestar para ninguém, porque esse azeite é teu, essa chama é tua, a lâmpada é sua. E nós temos que ser cuidadosos, alimentar para que essa chama não se apague.
Pelo contrário, nós devemos ter mais e mais vasilha, nós temos que ter reserva desse azeite, para que essa chama nunca se apague. Amém? Eu quero ler alguns versículos que eu separei. Deixa eu pegar aqui. Eu quero ler Tiago 1:22. Que diz assim: sede os praticantes da palavra, e não simplesmente ouvintes, iludido a vós mesmo. Sejam praticantes da palavra, e não simplesmente ouvintes. Nós não podemos só ser ouvintes, mas nós também precisamos praticar a palavra, alimentar a nossa alma, alimentar o nosso espírito. Viver a palavra, viver aquilo que o Senhor deixou na sua palavra. Nós precisamos viver a palavra do Senhor todos os dias, igreja. É fácil? Não, não é. Há preço a se pagar, há renúncias, que muitas vezes nós não queremos. Aqui mesmo fala. Porém, o que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, antes é pouca duração e é chegada a angústia, a perseguição por causa da palavra. Renúncias. Não queremos renunciar. Não queremos renunciar ao pecado. É isso aqui, ó. Ouve a palavra. Ouve a palavra. Mas com o passar dos dias, e as renúncias? Não renuncia. Não quer pagar o preço. Mas Jesus pagou o preço por mim e por você. Jesus renunciou a sua própria vida por mim e por você. Há renúncias a se fazer. E muitas vezes nós não queremos renunciar. Mas com o Senhor não tem isso. Ou você renuncia, ou você não renuncia. Ou você vive, ou você não vive. Com Deus não há meio termo. Com Deus não existe em cima do muro. Ou você desce, ou você fica. Não tem meio termos com Deus. Então, sedes praticantes da palavra e não simplesmente ouvintes. Precisamos praticar a verdade do Senhor todos os dias. Falar do amor de Deus para quem precisa. Alertar as pessoas: Senhor, usa-me para abrir os olhos, a sua família, amigos. Praticar a palavra, a verdade. Passar pelas pessoas. Anunciar o evangelho, as boas novas, que é o que Jesus nos deixou. E não só guardar para nós, mas também anunciar o evangelho àqueles que precisam. E não guardar para nós, mas falar do Senhor. Que isso é muito gratificante. Eu amo falar da palavra do Senhor. Eu amo demais falar. E eu comentei com vocês, a gente falou tanto do amor de Deus há 2 dias atrás. O que Deus faz. Nós comentamos da bondade de Deus. Como Deus é bom. Como Deus é paciente. Como Deus cuida. Deus cuida do ímpio, cuida do justo. Pelo seu amor. Como Ele é fiel, mesmo nós não merecemos a sua fidelidade. Como Ele é misericordioso, mesmo a gente não merecendo as suas misericórdias. Quando você consegue ver, quando você olha para Cristo, e você vê tudo aquilo que Ele faz pela sua vida, e às vezes por uma renúncia, você não está disposto a renunciar. Você não está disposto a pagar o preço, para estar na presença do Senhor, para viver a vida com Ele. Mas por quê? Porque algumas opções são melhores. Mas o Senhor falou assim: olha, estreito é o caminho. Estreito é o caminho. Mas muitos não querem ir por esse caminho. Porque ele requer renúncia. Ele requer pagar preço. E muitas vezes ninguém quer pagar.
Ninguém está disposto a renunciar. Por quê? Porque aquilo te faz melhor. Aquilo é melhor aos teus olhos. Aquilo talvez você não está disposto a abrir mão, mas Jesus abriu mão da sua vida, pela tua vida e pela minha vida. Então precisamos não só ouvir, mas também praticar a palavra do Senhor. Efésios 1:3, eu também queria compartilhar essa palavra, que eu gosto muito desse. Efésios 1:13, perdão. Nele, igualmente, vos tendo ouvido a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e nele também crido, foste selado com o Espírito Santo da promessa. Nele, igualmente, vos tendo ouvido a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e nele também crido, foste selado com o Espírito da promessa. Você deseja ser selado com o Espírito da promessa? Olha que palavra maravilhosa. Olha isso é tremendo. Nele igualmente vós, tendo ouvido a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e nele também crido, fostes selado. Fostes selado. Intocável. Intocável. Você quer ter o selo de Cristo? Você deseja ter o selo do Espírito Santo na sua vida? Você já se imaginou você ser selado pelo Espírito Santo? Intocável. Intocável. É uma promessa. Isso é uma promessa. Se você crer e ouvir a palavra do Senhor. As renúncias. O que te faz permanecer na presença do Senhor é tão difícil. Uma renúncia é difícil. E o preço que Ele pagou por você? É hora de nós posicionarmos, igreja. Precisamos nos posicionar. Precisamos estar fortalecidos no Senhor. Precisamos da misericórdia dEle. Precisamos das promessas do Senhor, e as promessas do Senhor encontram-se na sua palavra. A semente, ela está aqui. Basta nós preparar o nosso solo, um solo fértil, como diz aqui no 23, mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra, e dá fruto, e um produz 100, outro 60 e outro 30. Como está o teu solo? Como está o seu solo? Ele está bem adubado? Como está a terra nesse solo? Se a semente cair ali, ela vai germinar? Ela vai cair, ela vai criar raiz? Como está o nosso solo? Como está o nosso coração? Como está a nossa intimidade com Cristo? Como está o nosso crescimento com Ele? Como está a nossa intimidade com Cristo todos os dias? Precisamos crescer nisso, no conhecimento da palavra e intimidade com o Senhor. A outra vez que eu preguei aqui, eu falei que a oração e a palavra são o combustível para nos manter de pé todos os dias. Um complementa o outro. Um precisa do outro. Nós precisamos da oração e precisamos de intimidade com Cristo. Precisamos do secreto. Isso faz parte da nossa vida como cristão. O secreto faz parte. O nosso momento com Ele faz parte. Precisamos estar ligados na videira verdadeira que é Jesus Cristo. E
E uma coisa assim que eu estava conversando com essas pessoas que a gente estava conversando, é que assim, que eles também sentem isso. O como nós precisamos crescer em Cristo. Que às vezes nós pensamos que somos crescidos, somos amadurecidos, mas falta muito. Há muito a se caminhar, há muito a se conquistar. E nós precisamos do Senhor, incondicionalmente. Precisamos do Senhor em todos os minutos. E uma dessas pessoas falou assim: o que seria de nós sem Cristo? Se nós com o Senhor, as lutas e as dificuldades, está tão difícil da gente vencer. Nós conhecemos a palavra, nós procuramos praticar a verdade. E como será essas pessoas que não têm conhecimento da verdade, que ainda estão cegos? E o que será delas? Que às vezes ouvem, mas não colocam em prática. Ouvem, mas não dão importância. Ouve a palavra, mas não dá importância. Precisamos dar importância, igreja, para a palavra do Senhor. Essa porta vai se fechar. Não sejamos, isso é para mim também, não sejamos imprudentes, como aquelas 5 virgens, mas sejamos prudentes, como as outras que estavam preparadas. Sabe por quê? O noivo pode chegar a qualquer momento. Ele não vai avisar quando ele vai vir. Então essa chama tem que arder no nosso coração. Essa chama tem que arder no nosso coração. Não podemos deixar esse azeite diminuir, mas precisamos aumentar ele a cada dia. Precisamos ter o nosso reservatório. E isso requer busca. E isso requer busca aos pés do Senhor. Então, que nós possamos estar aos pés do Senhor todos os dias. Essa busca, que ela seja incessante. Como eu disse no Salmo 119, versículo 105, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, Senhor. E que ela seja luz para os meus caminhos todos os dias. O Senhor tem que ser luz nos nossos caminhos todo dia, porque é Ele que vai nos direcionar, é Ele que vai nos posicionar. Lá em Josué 1:9, deixa eu pegar aqui. Josué 1:9, se não me engano. Eu não marquei, mas eu acho que sim. 9:8. Aqui. 1:7. Tão somente ser de fato firme e corajoso, para teres o zelo de agir de acordo com todos os mandamentos da Torá, lei que te ordenou Moisés, meu servo. Não te apartes dela, nem para a direita e nem para a esquerda, para que tenha sucesso em todas as tuas realizações. Não te aparte dela, nem para a direita e nem para a esquerda, para que tenha sucesso em todas as suas realizações. Não te aparte da palavra do Senhor, para que tudo te vá bem na sua vida. O Senhor tem que ser a lâmpada da direção das nossas vidas. O Senhor tem que ser a direção dos nossos caminhos. O Senhor tem que ser a direção dos nossos sonhos, dos nossos propósitos. Ele que tem que conduzir a nossa vida. A nossa vida pertence ao Senhor, não pertence a nós, porque o fôlego de vida veio dele. Ele que permitiu que eu e você chegasse aqui nessa terra. Nós somos sonhos do Senhor, somos projetos do Senhor. Precisamos amar o Senhor incondicionalmente. Precisamos desejar o Senhor
Por isso que eu falei, precisamos voltar ao primeiro amor, ter aquele desejo, aquele anseio de buscar a presença de Deus, de estar lá no quarto chorando e falar, Senhor, como eu te preciso. Precisamos voltar à igreja, precisamos ansiar esse amor. Não podemos ser uma igreja morna, porque senão o Senhor vai nos vomitar. Ele vai nos vomitar. Está na palavra, em Apocalipse. Não podemos ser pessoas mornas, mas precisamos estar firmados na rocha que é Jesus Cristo, ansiar pela sua presença, ansiar estar perto do Senhor, ansiar em buscar a presença do Senhor em todo o tempo. Igreja, não podemos dormir, temos que estar atentos, porque nós temos um inimigo ao nosso derredor, atentos a nos tragar. Ele não brinca, ele não dorme. Ele está firme e forte. Isso é uma realidade. Então precisamos buscar ao Senhor. A palavra tem que estar dentro. Não podemos só ouvir e deixar que o inimigo venha e lance qualquer dardos inflamados e nos tira isso. E aí a semente ela morre. Por quê? Porque nós não cuidamos dela. Plantamos a semente num bom solo, numa boa terra, mas não cuidamos dela. Eu dei exemplo do vaso. A espera não é fácil. Nós estamos esperando a volta de Jesus. Muitos já estão desanimados. A espera é longa. É como se nós estivéssemos numa fila, ou de um banco, ou de qualquer outra coisa. E a fila estiver pequena, você tem paciência de ficar, não é isso? Agora, se a fila estiver grande, muito grande, a gente desanima e vai embora, não é isso? Só eu que aconteceu isso comigo? Eu já fui em lotérica pagar a conta, meu esposo está aí, eu voltar. Tinha que voltar, a hora de almoço é curta, a fila estava lá, um caixa funcionando, e não é só eu que voltava, muita gente voltou. Não tem paciência de esperar, porque tem hora. Agora, quando a fila está curta, você espera. Esperar Jesus é isso. Fila comprida. Você está disposto a ficar em pé e esperar? Ou quando você vê a fila lá, você olha e fala assim, 1000 pessoas na minha frente, vou deixar para outro dia, vou embora. Qual é a sua decisão? Esperar Jesus tem preço. Esperar por Jesus tem renúncia. Esperar por Jesus tem que estar aos pés dele todos os dias. Esperar por Jesus tem que praticar a sua verdade, a sua palavra. Viver a palavra. Essa é a espera de Jesus. E nós precisamos estar dispostos. E como é que a gente vai estar dispostos? À espera, a ficar em pé, numa fila tão grande, nos alimentamos da verdade dele. Estarmos em busca da sua presença. É assim que nós vamos conseguir, igreja, perseverar. Por que Jesus perseverou? Porque ele estava em sintonia com o Pai. Por isso que ele perseverou. Por isso que ele conseguiu passar por tudo aquilo. Será que você conseguiria passar? Eu não conseguiria. A gente tem que ser sincero. Mas ele passou. Ele suportou tudo aquilo por mim e por você. Olha que preço caríssimo. Preço de sangue. Gotas de sangue por mim e por você. Jesus renunciou tudo por mim e por você. Renunciou tudo, até a sua própria vida. Ele renunciou. Então que nessa noite, eu e você, possamos renunciar ao pecado, renunciar aquilo que nos afasta da presença de Deus, renunciar à frieza espiritual, deixar que a presença do Espírito Santo nos encha.
renunciar tudo aquilo que desagrada ao Senhor, para que possamos ter uma vida digna da presença dEle, um coração sincero na presença do Senhor. Precisamos renunciar aquilo que nos impede de chegar à presença dEle. O que tem te impedido de chegar à presença do Senhor? O que você precisa renunciar? O que eu preciso renunciar? Isso é para mim também. O que nós precisamos renunciar para estar aos pés do Senhor? O que precisamos fazer para chegarmos mais aos pés do Senhor? O que está faltando? Pergunte isso ao Pai. Senhor, o que está faltando para mim estar mais próximo do Senhor? O que eu preciso renunciar, Senhor? Porque eu quero estar na Tua presença. Eu não quero ficar aqui, mas eu quero estar na glória com o Senhor. Eu não quero, Senhor, chegar e encontrar a porta fechada, mas eu quero, quando a porta se fechar, eu quero estar contigo. Senhor, o caminho estreito é difícil, ele é árduo, ele é duro, ele é sacrificioso, mas eu quero pagar o preço para estar nesse caminho estreito, porque vale a pena. Igreja, nossa salvação, ela vale muito. Nós não podemos desperdiçar a nossa salvação. Nós não podemos, porque Jesus pagou um preço muito alto por nós. Não podemos. E essa palavra que eu quero deixar para você, que você possa pensar, que você possa refletir. Isso é para mim também, tá? Possamos refletir o que o Senhor deseja das nossas vidas. Aonde precisamos melhorar? O que precisamos fazer para chegar mais aos pés do Senhor? Perguntar ao Pai, Senhor, nos mostra. É tempo, igreja, de nós nos achegarmos ao Senhor. É tempo dessa frieza espiritual cair. E é tempo da chama do Espírito Santo aquecer os nossos corações. É tempo da chama do poder, da glória do Senhor inundar a nossa vida, inundar essa igreja. É tempo da glória do Senhor. Precisamos buscar essa glória. De a tal maneira da glória do Senhor se manifestar de uma maneira tão grande, de nós não termos força de ficar de pé e cair. É tempo disso, é busca. A glória do Senhor tem que reinar na nossa vida. A glória do Senhor precisa reinar nessa igreja. De nós não conseguimos ficar de pé. Quando a glória do Senhor se manifesta, ninguém fica de pé. De tão grande e gloriosa e maravilhosa é a glória do Senhor quando ela desce. Você já experimentou isso? Eu já experimentei. Não tem preço. É coisa extraordinária. Se você não viveu isso, procura viver. Que você não tem vontade nem de levantar. Você não tem força para levantar. De tão grande que é a glória do Senhor quando ela desce. Então é tempo de nós buscarmos essa glória. É tempo de nós nos enchermos do Espírito Santo. É tempo desse fogo se alastrar na nossa vida, nesta igreja. Aonde nós formos, é tempo, igreja, de nós buscarmos o fogo da presença de Deus, dela ser tão grande, que a gente não consegue nem se erguer da presença de Deus. Então eu queria deixar essa palavra para você. Busque a presença de Deus, busque a chama do Espírito Santo, busque esse fogo incessante. Procure viver essa glória do Senhor. Procure viver essa experiência, que ela é maravilhosa. Que eu tenho certeza que o dia que você viver, você vai querer viver mais. Porque é uma experiência que quem já viveu, é uma experiência inexplicável. Você não consegue explicar. Você tem que viver. Então eu desejo que você busque isso. Que você viva isso na sua vida.
E que a presença do Senhor, ela se permaneça na minha vida, na tua vida todos os dias. Que ela seja luz nos seus caminhos todos os dias. E não se aparte dessa palavra, porque é ela que te conduzirá na presença do Senhor. Amém? Amém. Aplauda ao Senhor, amém? Amém, glória a Deus, que palavra, né? É sempre bom quando alguém vem aqui ministrar e a gente vê que é um mesmo Espírito, que é a direção que Deus está tomando. Porque às vezes o inimigo vem assim na minha mente e fala assim, mas você só fala de inferno, você só fala que o povo vai ficar de fora. E eu às vezes paro para pensar, eu falo, Senhor, será que eu não estou sendo muito firme, né, nas pregações e tal? Mas igreja, é os últimos tempos. E o Pai, por amor a nós, tem usado a palavra, tem usado o microfone, o púlpito, para alertar. E quando eu estava orando aqui nos 15 minutos que antecedem a palavra, eu orei bastante, pedindo para que Deus tirasse do nosso coração a divisão e a distração. E é o que a Rose ministrou aqui. Quantas pessoas estão distraídas, recebem a palavra, conforme lá Mateus, e aí se perdem no meio do caminho, não mantêm a palavra. Por quê? Porque estão distraídas ou estão divididas. E a casa dividida não subsiste. Amém? Glória a Deus pela sua vida, Rose, foi uma bênção. Vamos nos colocar de pé, vamos orar, vamos encerrar, ir para as nossas casas. E domingo tem culto, convide um amigo, convide um familiar, convide alguém próximo de você para estar com você. Se proponha a buscá-lo na sua casa, se proponha a acompanhá-lo para que ele esteja aqui. Quem crê que domingo nós podemos encher todas essas cadeiras aqui? Dá um glória a Deus. Glória a Deus, amém. E domingo, 9 horas da manhã, nós estamos tendo aqui na igreja o estudo bíblico, dirigido pelo Schubert, um panorama bíblico. Quem esteve aqui domingo já pôde provar um pouquinho, foi muito bom, é muita informação, é muita história, coisas que às vezes nós não paramos para analisar e que nos enriquece tanto com o conhecimento, amém? Então, se programe, domingo, 9 horas da manhã eu vou estar lá no estudo bíblico, toma um café com o pastor, come uma bolacha, né? Nós sempre temos um cafezinho aí, uma bolachinha, e à noite tem o nosso culto. Feche os seus olhos. Senhor nosso Deus, obrigado.